Olá, seja muito bem-vindo ao Receita de Sucesso Podcast. Meu nome é José Oliveira e esse é um podcast de mentoria gravado com as pessoas mais bem-sucedidas do país. As perguntas desse podcast foram elaboradas estrategicamente para direcionar respostas dos nossos mentores que revelam um verdadeiro passo a passo para que você também possa alcançar o topo. Para mais conteúdos, me siga nas redes sociais oliveira.jussiel. Vamos à mentoria. Nosso mentor de hoje é Denner Lippert, empresário, CEO e fundador da V4 Company, maior empresa de marketing digital do país. Denner é reconhecido como Forbes Under 30, é mentor do G4 Educação e autor do best-seller Cientistas do Marketing. É host do podcast Cientista do Marketing e Roy Hunters, além de colunista da Infomoney. Cara, esse cara tem um currículo gigantesco, ele tem 29 anos, Eu cortei pela metade. Senão ia ficar 5 minutos aqui falando. Não, é porque eu não consigo falar bem. Daí ele falou, vou ajudar. Bem-vindo, Denner. Privilégio, turma. Obrigado pela oportunidade. Estamos em casa aqui, a gente grava muito podcast por aqui, então é sempre um privilégio. E sempre contar um pouquinho dessa história e ver se a gente ajuda a honrar e impulsionar os empreendedores de todo o país. Show! Vamos começar então com essa história. Eu sei que você tem uma história muito bacana. O primeiro contato que eu tive com o Denner foi lá... Cara, antes da pandemia, 2020, quando eu fui pro G4, eu fiz a turma 13. E eu lembro que você já estava nessa turma. Não sei se era patrocinador. Como patrocinador. E eu lembro. Foi o primeiro contato. E de lá pra cá também você cresceu, assim, absurdo, né? A empresa cresceu absurdamente. Sim. A V4 hoje é referência nacional quando o assunto é marketing digital. Mas acho que muita gente ainda não conhece a história, né? Porque hoje quem vê o palco não conseguiu ver ainda os bastidores ali, o que aconteceu até chegar nesse resultado. Então, se puder compartilhar um pouquinho com a gente. Legal, pô. É uma longa história, mas basicamente eu comecei a empreender, comecei a trabalhar com uns 12 anos, eu tocava em festas, né? Eu tinha 12 anos, meus objetivos era ir pra festa, basicamente, como todo adolescente. E aí um cara tinha uma produtora de festa de casamento, 15 anos, na minha rua, e ele me pagava R$50 pra ajudar ele a montar as festas. E aí eu tava nessa vibe, e aí com 14 anos eu queria ir num festival de música grande lá no Rio Grande do Sul, chama Planeta Atlântida, porque eu era muito fã de Charlie Brown Jr. e ele sempre tocava nesse festival. E aí como eu não tinha dinheiro, não tinha condição nenhuma de fazer esse rolê por mim, eu resolvi articular uma excursão e vender para meus amigos da escola no Orkut no MSN para esse festival que era 100 km de Porto Alegre. E aí deu super certo, eu consegui fazer isso e eu comecei a fazer outras excursões para outros eventos que podia entrar com a cidade. E aí eu montei uma festa própria, como eu tinha essa experiência, porque eu comecei dos 12 anos ali a história, porque essa experiência, somada a esses rolês nos eventos e a minha experiência de vender com o Orkut MSN, me fez ter a ideia de fazer minha própria festa para a galera que tem essa mesma faixa etária e tudo mais. E aí eu fiz uma primeira festa que foram quase 1.000 pessoas. Bem louca a experiência. E aí eu comecei a produzir outros eventos e abri uma balada com a minha irmã com 17 anos lá em Canoas. E a gente quebrou essa balada miseravelmente. E aí com um ano depois eu comecei a fazer um retrospecto sobre essa experiência e vi, o que teve de bom aqui, o que eu vi que eu gosto e parece que eu sei fazer com algum grau de intuição é marketing. Eu conseguia vender esse negócio com a internet que parece uma skill, uma habilidade que tem algum valor diferenciado naquele momento ali da história. E aí eu pensei que isso poderia ser um trabalho valioso para outras empresas também. E aí eu resolvi vender esse serviço para outras empresas da cozinha da casa da minha mãe e ver se colava essa ideia. E aí eu sentei na cozinha da casa da minha mãe, peguei o telefone, comecei a ligar para um monte de empresa e prospectar, falando, eu tenho aqui um serviço de marketing e tudo mais, faz sentido. E aí tomei um monte de não, obviamente, até que um cara acreditou e foi o primeiro contrato e eu abri a V4 para atender essa empresa, 4 de outubro de 2012. E comecei a atender outra empresa. Aí 10 anos depois, hoje a gente tem aí 5.500 clientes ativos, 260 escritórios, 3.500 pessoas, que investe para esses clientes aí R$500 milhão em mídia digital, desde grandes marcas, como a XP, 123 milhas, até centenas de outros pequenos e médios negócios pelo país inteiro, aí mais 20 e poucos países que a gente tem algum tipo de projeto em algum momento. Então, em resumo, é mais ou menos isso. Caramba. Faltou a parte do faturamento, mais de 260 milhões de hoje faturamento. A gente investe para os clientes R$500 milhão, que é dinheiro de mídia deles, e o que eles pagam em serviço é um pouco mais da metade disso. Então, 250, 260 milhões em serviço para a rede. Caramba. Eu vendi uma parte da empresa em 2021 para o Grupo Dreamer, são os fundadores do Rock in Rio.
Ah, do Alan, grande amigo. É, isso aí. Estamos no mesmo grupo lá, com o Rodolfo e tudo mais. E aí, nesse meio do caminho, aí, publiquei o livro, né, O Cientista do Marketing, um best-seller aí pela editora Gente. Conto um pouco da nossa metodologia. E saí nesse lance da Forbes também, no meio do caminho aí também. Deu tempo pra sair nesse lugar aí. Cara, que mentalidade, meu. E desde pequeno, né? Sim. E essas habilidades de gestão aí, como é que foi? Tô atropelando, Josiel? Se eu estiver atropelando, você me fala. Mas eu fiquei super curiosa. Pode ser, não pode ser. Tá, vai. Vamos Depois, nessa. vamos nessa. O que eu acho que assim, tem essa origem do espírito empreendedor, é um pouco de família. Então, minha mãe sempre foi muito hustler, né? Muito empreendedora, ela era camelô, sempre fez um negócio aqui e ali. O meu pai também, pouco contato que eu tive com ele, meus irmãos fizeram as mesmas coisas. Só que, né, todo o contexto difícil, eles não tiveram muita tempo e oportunidade para talvez estudar mais, né? A vida judiou demais de todo mundo e eu tive a sorte de ser o filho mais novo, então as coisas estavam um pouco menos tensas para a família naquele momento, que me deu um pouco mais de tranquilidade mediante todo o caos, para me dar o luxo de, por exemplo, poder errar um pouco mais. Minha irmã com 16 anos não tinha essa chance, ela tinha que dar um jeito de trabalhar para dar comida para os irmãos, minha irmã mais velha. Eu não tinha esse peso nas costas, que para mim já é um privilégio, comparado a ela, por exemplo, e os outros irmãos. E eu via esse exemplo, porque eles sempre se viraram, sempre valorizaram muito o trabalho, sempre tentaram fazer uma coisa aqui. O meu irmão fazia excursão para festas, então já tinha essa referência em casa. E aí isso foi o catalisador. Então eu via que, tem maneiras de tu te virar, né? O caminho usual da sociedade brasileira, sei lá, de arrumar um trabalho e tudo mais, não era tão usual naquele meu contexto familiar, não era o que normalmente todo mundo seguia. E aí, quando eu tinha 17 anos, eu tive um acaso de eu fui trabalhar para uma empresa, uma pequena empresa lá, nesse gap entre eu quebrar a balada e começar a V4, eu tive ali uns 8 meses que eu trabalhei para alguém na vida, para outras pessoas assim, e eu tive a minha carteira assinada por 3 meses nesse período de tempo, nunca vez. E a pessoa que me empregou nesse lugar foi um puta mentor para mim, e uma das coisas que esse cara fez por mim foi me provocar a estudar, porque eu não estudava até aquela idade. Então, aos 17 anos eu achava chato estudar e tudo mais. E aí ele começou a me provocar. Cara, tu não quer mais, tu não sabe o que, tu não tem essa ambição. Eu falo, tenho. Então, nos livros tu vai encontrar isso, esse é o caminho pra te ser melhor e conseguir não quebrar que nem tu quebrou. E aí ele foi me provocando com aquilo e cutucando minha ambição. E uma das provocações que ele fez, cara, tu tem que entrar na faculdade. E aí eu, nada a ver, faculdade, aquele papo, né? E aí ele falou, cara, vai lá, tenta, faz o vestibular, vê lá como é que é, não sei o quê. E aí eu fui no outro dia e tava bem no dia que tava fechando as matrículas para fazer a prova do vestibular da universidade em questão. Aí eu fiz e passei, obviamente, não era um vestibular muito difícil não, era uma universidade privada. E eu falei, passei lá, agora tem que pagar esse negócio aqui. E aí ele pagou metade da minha faculdade naquele período de tempo. Ele falou, cara, eu pago. Eu falei, tá, mas como assim? Cara, ele falou assim pra mim, faz qualquer coisa. Faz uma cadeira, 2 cadeiras, eu te ajudo. Eu falei, tá, mas se eu perder o trampo amanhã, né, como é que eu faço? Cara, faz, porque o grande lance é tu estar num ambiente diferente. A grande coisa da universidade é tu sair da periferia e estar num ambiente diferente. E aquilo lá mudou minha vida. Eu entrei na universidade, foi mega game changer, assim, mudou minha vida. Depois eu passei no ProUni, acabei conseguindo estudar de graça. E uma das coisas que tinha, e vai de contra a tua pergunta, é que a faculdade que eu estudei na época tinha um slogan que era o conhecimento emociona. E aí uma das primeiras cadeiras que eu fiz, nas primeiras aulas que eu tive, era fundamentos de marketing, né, onde falava o basicão dos 4 P's do Kotler, que eu não fazia ideia até aquele momento. Só que aquele slogan, com aquela aula, bateu muito forte em mim. O conhecimento emociona, porque eu já tinha quebrado o negócio quando a professora Eliette, lá foi a primeira professora, apresentou para mim os 4 P's, eu falei, putz, se eu soubesse isso aqui, eu não teria quebrado aquele negócio. E aí eu comecei a pegar um gosto por estudar. E aí eu fui virando um nerdola, assim, de estudar administração pra caramba, de ser o chato da aula. E aí no meio do caminho eu abri a V4 e eu fui nessa loucura de estudar. Então até hoje um dos pilares fundamentais da minha vida é estar sempre estudando alguma coisa. Parado lendo, andando ouvindo, sempre essa filosofia. E isso faz com que num período de tempo que parece
comparada à média, né, do mundo, assim, parece que, pô, em pouco tempo eu absorvi muito conhecimento. E, de fato, sim, porque eu fiquei todo momento possível aprendendo alguma coisa sobre o que eu faço, né? Obviamente sou burro um monte de outras coisas, mas para as coisas que eu faço, que me propus a fazer, 24 horas tentando absorver algum conteúdo, e a gente é muito privilegiado hoje em formato, né? Podcast, audiobook, vídeo no YouTube, livro mega acessível. E aí isso fez eu condensar num período de tempo muito pouco, aliado a estar fazendo, isso também foi um privilégio. Então tudo que eu estudei eu estava fazendo na prática, que faz com que tu absorva muito mais, né? E então esse foi um pouco do contexto que fez, talvez, eu ter uma visão de gestão um pouco singular, assim, comparado ao que se esperava de mim nesse momento da minha vida. Incrível. Irmão, e, cara, vamos lá. Serviço, você tá no ramo de serviço e tem uma certa mito, né? Porque você mostrou que dá pra fazer, que é quase impossível escalar serviço. E o que o Denner aprendeu, que outros ainda não aprenderam, mas que se aprendessem, também escalariam o seu negócio no ramo de serviço ou qualquer outro negócio. O que você aprendeu sobre escala? Sim. Cara, dá põe em pilares isso pra gente, num passo a passo, pra ver se a gente consegue implementar amanhã isso. Ó, a galera que tá ouvindo e quer escalar serviço, é uma pergunta que sempre vem pra nós. Pô. E a resposta é... escalável é diferente de expansível. Essa é a primeira grande diferença que a pessoa precisa entender, né? Escalável é quando eu consigo receitar mais, fazer mais receita, sem necessariamente ter um crescimento paralelo de despesas, né? Então, um software funciona assim, uma rede social funciona assim, né? Pegar o Threads da vida que saiu agora, que do nada tava com muito usuário, sem o cara ter que montar loja, sem o cara ter que montar fábrica. Perfeito, negócio escalável. E aí tu tem os negócios expansíveis, como por exemplo a Ambev. A Ambev é um negócio expansível. Para te faturar mais com a Ambev, tu precisa montar mais linha de montagem, abrir mais fábrica, comprar mais caminhão, distribuição, lá. A WEG, que fabrica motores, a Embraer, que fabrica aviões no Brasil. Tem que montar fábrica, tem que fabricar produto, contratar gente. São negócios expansíveis, não são negócios escaláveis. Agora o negócio expansível é um mau negócio? A WEG é um mau negócio? A Embraer é um mau negócio? A Ambev é um mau negócio? E eu não acho, os números deles provam que eu estou certo, que eles não são mau negócio, são excelentes negócios. Então, eu não necessariamente fiz do serviço um negócio escalável. Eu fiz ele expansível. Eu falei, se eu consigo atender 10 clientes com esse formato, se deu certo com esse formato, será que não é um Lego? Não é colocar mais pessoas e mais gente vai entregar mais margem no final? É um pouco disso. Então, em muito desses meus 10 anos, foi na raça, foi na expansão, não foi na escala. Foi na expansão. Se eu consigo atender 3 clientes a cada uma pessoa, pô, vou botar 1.000 pessoas, vou ter 3.000 clientes. Algo assim, sabe? Eu não ficava assustado com ter 1.000 pessoas, eu ficava empolgado. Tem gente que não. Não, eu quero ter um negócio mais grande possível com 20 funcionários. Aí pô, tem que ser um gênio. Essa é real, tem que acertar. Eu brinco que eu tenho que acertar o cu da mosca. Sabe? Tem que ser muito... São raras as exceções que conseguem e às vezes até maqueiam, né? Se for ver o Twitter, que é um business mega escalável, quando o Musk pegou, tinha o quê? 8.000 funcionários? 4.000 funcionários? Algo nessa magnitude. Eu ficava até me perguntando o que 8.000 pessoas fazem, 4.000 pessoas fazem no Twitter, que não tem nenhuma atualização. Tem coisa pra caramba. Tem muita empresa que se vende pro mercado como uma empresa escalável de tech, mas na prática é um puta serviço que usa tecnologia. Então essa é a verdade no Icrua sobre isso. E aí nesse processo, uma vez que eu não estou incomodado em ser um negócio expansível, estou disposto a crescer ele mesmo sendo expansível, eu vou tentando trazer características de escala no meio do caminho. Então, vou contratando um software melhor, eu vou desenvolvendo uma tecnologia melhor, eu vou criando um método que dá um pouco mais de escala. E foi isso que a gente fez. Então, hoje a gente usa o modelo da franquia, que permite mais escala, agrega sócios ao negócio, né, que vão aportar seu próprio capital, vão aportar sua habilidade de trabalho, a frente de educação, que forma a gente para trabalhar nas unidades, o nosso investimento de mídia compartilhado entre todas as unidades, centralizado também, traz mais clientes pelo menor preço, de uma maneira mais previsível, que são elementos que a gente vai adicionando para tornar esse negócio que não é essencialmente escalável, mas sim expansível, tornar ele um pouco mais escalável. Então, eu acho que tem esse espectro entre escala e expansão, sabe? Tu vai sempre ficar um pouco para lá e um pouco para cá. Até os negócios mais escaláveis, como um Twitter da vida,
tem suas características que não trazem escala, que são expansíveis. Vai precisar contratar mais dev, vai ter que contratar mais CS, vai ter que contratar vendedor para vender mídia, que é péssimo, by the way, do Twitter, comparado ao Google, que tem muito mais funcionário. O Google, se eu não me engano, está com 1.000 e poucos funcionários no Brasil. Pô, quantos funcionários do Google tu falou? Não, business mega escalável? Não, cara, tem atendimento para fazer campanha, para vender mídia para grandes anunciantes, desenvolvedor, pesquisa. Tem gente pra caramba. Óbvio, ele está num espectro muito escalável, mas tem os aspectos de expansão. Então, o grande lance é, não fica triste que o teu negócio não é o Twitter, não é o Google, não é mega escalável. Se até então tu só sabe crescer assim e tu não tá vendo até agora, até onde teus olhos podem ver, nenhuma característica de escala, manda ver no que tu vê. Manda ver com o que tu sabe. Expande, faz mais. Se tu consegue gerar margem de cada R$1 que tu faz de receita, 30 centavos sobra, beleza, manda ver. Faz R$100, faz R$1.000, faz R$1 milhão. Com as mesmas características atuais. Com o tempo, a própria expansão vai te permitir eficiência de despesas, de custos e tudo mais, que tu vai trazendo essa margem de 0,30 para 0,35, 0,38. E na escala, essa pequena porcentagem pode significar milhões de reais na última linha, entendeu? Só que só vai vir através da escala. Porque às vezes a gente fica quebrando a cabeça de, caralho, como é que eu trago escalabilidade, sendo que tu não tem muito recurso? Não tem muito o que fazer. Pô, desenvolver um software é caro, é muito dinheiro a perder de vista para te acertar a mão. Então tu precisa ter tamanho para apostar, como a própria Ambev hoje aposta lá na frente de tecnologia deles, que gerou o Zé Delivery e tudo mais. Mas não é tão simples e não é necessariamente excludente. Não é, pô, ou tem que ter um negócio escalável, ou tem que ter um negócio expansível. Tem um caminho do meio aqui no negócio. Legal. Ó, completo. Ficou claro, né? Ter essa clareza se o teu negócio, então, é escalável ou expansivo. Uhum. Né? Ter essa clareza é importante. Uhum. Mas um não anula o outro. Não quer dizer que um é melhor ou pior. Mas você entender o modelo é muito importante. Não, legal. Ótimo. Quando a gente fala em marketing digital, Denner, a gente está falando em só campanhas, Google, Instagram, Facebook, ou não? Quando a gente fala em marketing digital, ele também entra vários canais. Sim, entram vários outros canais, é bem mais complexo do que isso. Em pilares, eu coloco lá no nosso livro 4 pilares, né? Eu até explico eles de maneira off e depois eu explico eles de maneira on. Então pensa que se eu fizesse um pitch para a galera quer entender aqui como é que funciona o marketing digital além da mídia. Uhum. Pensa que se eu fizesse um pitch para vocês aqui, a gente está aqui em São Paulo gravando esse podcast, e eu acabei de chegar, e chego aqui e falo, turma, eu tenho um ponto, um espaço dentro do Iguatemi, ali da Faria Lima, que eles me deram. A gente pode abrir uma loja de graça ali, o que a gente quiser fazer. Não vamos pagar nada de aluguel. O melhor shopping do Brasil, na melhor avenida do Brasil. Soaria interessante a gente montar alguma coisa ali? Provavelmente já vem várias ideias do que montar, de graça. Por que soa interessante começar com essa conversa? Porque o primeiro aspecto de um processo de crescimento é tráfego. Preciso de fluxo. Se a gente sentar lá e vender erva mate, vai vender. Porque é tanto fluxo que alguma coisa vai vender. Já que a gente não está pagando nada de aluguel, é capaz de a gente ganhar dinheiro. Uhum. Só que a gente, obviamente, não vai vender erva mate lá, porque a gente quer tirar o máximo desse fluxo. E aí entra o segundo pilar, que é engajamento. Então eu posso chegar e falar para vocês, pô, quem sabe a gente compra uma franquia da Arezzo, um cliente da V4 lá. Vamos comprar uma franquia ou da Melissa, que é outro cliente da V4. Ou da Lugano, que é outro cliente da V4. Por que a gente quer comprar a franquia? Porque a franquia vende engajamento. Ela vende marca, visual merchandising, trade, processo de atendimento, produto. Todos os aspectos vão fazer o máximo desse fluxo gostar da gente, que é essa diferença de uma loja para outra dentro de um shopping. Né? Das que vendem mais para que vendem menos, porque estão no mesmo ponto, né? Majoritariamente, no mesmo fluxo. E aí, se esse negócio der certo, e eu chego para vocês e falo, turma, vamos agora para o Iguatemi de Porto Alegre conseguir o mesmo negócio lá. E muitos de vocês que estão nos ouvindo, como vocês aqui não são gaúchos, montam a loja lá e ela não está vendendo a mesma coisa que aqui, sendo um Iguatemi numa capital, e vocês estão até com um contador de fluxo e o fluxo está igual, mas não está vendendo a mesma coisa. Aí eu chego e falo para vocês sobre um terceiro pilar, que é o pilar de conversão. O que eu quero dizer com isso nesse contexto do Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul existe o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que ele tem um meio de pagamento chamado Banricompras, que só aceita se tiver uma maquininha chamada Vero. Ou seja, não basta ter a loja no ponto certo, não basta ter o engajamento. Se tu não tiver os elementos da conversão, tu vai perder cliente, vai perder venda, porque todo funcionário público usa Banricompras, por exemplo, no Rio Grande do Sul. E obviamente tu pode transportar isso para outras realidades. E aí todo mundo pensa que aqui acaba o processo. Pô, tem o tráfego, tem engajamento, tem conversão. Lindo. Só que não, a rentabilidade não mora aqui.
E aí uma história que eu gosto de contar, uma vez eu queria comprar um perfume, eu uso sempre o mesmo perfume, e aí acabou, eu queria comprar, sabia que na Renner vendia, na minha região lá. Aí eu fui na Renner, cheguei pra atendente e falei, pô, quero aquele perfume. Aí a atendente perguntou o que pra mim? Perguntou, tu tem cartão Renner? Eu falei, não, tenho dinheiro. Falou, não, se tu fizer o cartão Renner, tu tem 30 dias pra começar a pagar em 10 vezes. Por que que essa pessoa não quis o meu dinheiro e quis que eu fizesse um cartão pra começar a pagar depois? Pensa no ponto de vista de fluxo de caixa. Teoricamente ela tomou decisão ruim? Não, porque o quarto pilar é retenção. Se eu saísse e pagasse dinheiro, ela não ia conseguir conversar comigo, eu não ia voltar necessariamente para trazer mais dinheiro no tempo para a Renner sobre o eu como cliente. Então vale mais a pena não pegar o dinheiro do cliente agora e garantir que ele vai ser um cliente retido no tempo. E o próprio José Galó, que foi o CEO lendário da Renner, ele escreveu um livro que ele conta a história de exatamente essa do cartão Renner. E aí no digital, ele só é um novo canal, então tem umas pequenas adaptações disso. O tráfego pode ser o Google. Se eu chegasse aqui e falasse, galera, tem um crédito no Google aqui pra gente fazer um negócio, vamos fazer junto? A maioria ia falar, pô, crédito no Google, não sei nem o que significa isso. Gente, o Google compete com a Multiplan, com o Iguatemi, eles vendem a mesma coisa, que é fluxo de gente querendo comprar. O Google é a maior empresa de mídia do mundo, fatura 180 bilhões de dólares com anúncio. Sempre cresceu desde que foi criado, em receita até hoje. Só que, ao invés de chamar de tráfego, eu chamo de aquisição. Porque na internet, tu consegue adquirir um cliente sem ele ter te pagado ainda. Então, toda vez que o cara clica no teu ad, se cadastra na tua página, é um tipo de conversão, só que ele não monetizou ainda, ele não te pagou. Só que se tu ignorar ele, talvez tu perca de criar um negócio mega rentável, como por exemplo o Spotify, que muitos estão nos ouvindo aqui. O Spotify tem 300 milhões de usuários, sendo só 150 milhões pagantes. Se ele não tivesse modelo de aquisição de usuários, ele nunca teria virado Spotify. Ou o YouTube, que ninguém paga para usar, ou o Facebook. Porque na internet tem o poder de adquirir audiência antes de monetizá-la. O engajamento é semelhante, só que vai mudar as características. Vai usar um conteúdo, uma UX, tecnologia, para manter esse usuário usando, consumindo o teu conteúdo, a tua informação. Para ir no terceiro pilar, tu monetizar, e a conversão vira monetização, porque tu teve várias conversões antes. Aqui é tornar esse usuário adquirido em dinheiro. Então pensa como se fosse um loop infinito. Começa daqui, tu vai ter um processo de aquisição, engajamento e monetização. Só que depois que tu monetiza, tu precisa ter um outro lado de retenção e trazer ele de volta para monetizar de novo. Então esse é o jogo infinito do marketing. Tu adquire, engaja, monetiza. De monetização, tu tem que reter ele para ele monetizar de novo. E se tu segue adquirindo, engajando e monetizando, tu vai ficar a vida toda quebrando a cabeça de como manter esse jogo rodando. Então, por exemplo, um cliente nosso que é a XP. A XP, a gente só atua nessa esfera, na esfera da direita aqui da nossa jornada infinita do marketing, que é a esfera de retenção e monetização. Por quê? Porque ela tem um portfólio, que nem vocês, grande de produto. Né? Eu posso usar o cartão da XP, eu posso tradear X ou Y de ações, eu posso comprar um seguro, sei lá, algo assim. Então, o nosso trabalho com a XP é só trabalhar a retenção e monetização da mesma base de clientes. Não adquirir novos clientes. Isso é um outro time. A gente nem tem contato com um time de aquisição de novos clientes. Uhum. Pega o case do Nubank. O Nubank era um business ruim. Muita gente duvidava. Por quê? Porque ele não tinha rentabilidade nos produtos que ele tinha ali até então. Mas tu acha que todos os investidores que botaram grana no Nubank eram burro, não sabiam o que eles estavam fazendo? Sabiam. O que eles entenderam? Aquisição e engajamento. Os caras têm uma base de 50 milhões de usuários. Eles vão dar um jeito de monetizar, porque eles têm uma retenção, um engajamento muito grande dessa base. Então hoje eles só têm um produto, que era o crédito por si. Só que amanhã eles podem colocar um seguro, eles podem virar um marketplace, de mix, para monetizar mais uma base adquirida. Difícil é tu adquirir e engajar 50 milhões de usuários. Isso é difícil. Uma vez feito isso, tu tem uma barra de ouro na tua mão. O próprio Google, quando levantou o primeiro capital, ele não sabia como ele ia ganhar dinheiro. Mas por que os investidores botaram grana? Porque viam que eles tinham um produto que adquiria muita gente e engajava. As pessoas se mantinham usando a plataforma. Então, era só criar um produto para monetizar e garantir que esse produto ia reter também esse cliente para ele pagar mais vezes. Então, esses são os pilares desse jogo infinito do marketing, que é muito mais do que o canal, né? Do que botar graninha no Google ou no Facebook. Ah, cara, ficou muito claro. Deu muita clareza, hein? Esses 4 passos. E é isso que todo departamento de marketing tem que focar, né? Então, o tráfego, que é para trazer clientes, engajamento, conversão e depois a retenção. Esses 4 pilares são os 4 pilares
de um bom trabalho, de um bom departamento de marketing. Tudo do marketing se resume a isso. É como se fosse 4 campos de um jogo. Tudo sobre o marketing se resume a 4 campos de um jogo, que é aquisição, engajamento, monetização e retenção. Qualquer coisa que vocês forem fazer, dá para enquadrar aqui. E aí é uma maquininha que tu tem que estar ajustando. Pô, meu resultado não tá bom. Às vezes o cara vai achar que é problema de CPL, de mídia. Sim, mas entre o investimento e o retorno, turma, tem aquisição, tem engajamento, tem monetização e tem retenção. Às vezes não tem o que tu fazer mais no Google, no Facebook, mas tu tem como fazer algo no teu CRM, no teu mix de produto. Uma das coisas que mais gerou resultado para V4 nos últimos anos, nos últimos 2 anos, foi ampliar mix de produto. Não foi mexer no Google, não foi mexer no Facebook, foi a gente criar mais produtos, porque a gente já estava com uma carteira grande de cliente, só que a gente estava muito focado em adquirir novos, ao invés de vender mais para os mesmos. Então a gente conseguiu ganhar mais rentabilidade, reduzir perdas através de mix de produto. Então todos os elementos do jogo do marketing tu encaixa nesses 4 cantos desse campo. Só que um jogo, tu sabe quais são os 4 cantos do campo, mas como tu vai combinar, dentro das 4 linhas tem N combinações. E toda hora tu tá lutando contra um competidor que tu não controla, que também vai estar revidando, que é o mercado, que é o cliente. Não é um jogo natural, não é um jogo finito, é um jogo infinito. Né? Tu tá sempre em movimento, as regras estão se alterando. O que não muda é o enquadramento. Mas o adversário tá mudando, não respeita nenhuma regra especificamente, muitas vezes. Então, o teu trabalho vai ser criar a melhor estratégia como um coach de um time de futebol. Como que tu vai ganhar esse jogo aí? Ótimo, ótimo. Só aproveitar e dizer que esse podcast tem um patrocínio da Monteiro Investimentos. Você está pensando em diversificar sua carteira com segurança. A Monteiro trabalha única e exclusivamente através de estratégias com consórcio imobiliário, onde você tem 2 grandes estratégias. Primeira, você ter um ganho de capital. Você vender a sua carta após a contemplação. Você define o valor de aporte. A Monteiro vai alocar isso em cartas de crédito, vai fazer uma gestão de lances. Quando você é contemplado, a Monteiro vai vender a sua carta. Você não paga mais parcelas, realiza o lucro e pode reinvestir novamente. Ou você pode optar por investir em imóveis com a carta de crédito, aplicando o conceito de Robert Kiyosaki, autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre, da autoquitação. Você compra o imóvel, aluga o imóvel com o valor do aluguel, você paga o valor da parcela e você vai estar construindo patrimônio que vai te gerar uma renda vitalícia, fazendo terceiros pagar pelo seu patrimônio. E você descapitaliza só até o momento da contemplação. É uma estratégia incrível e exclusiva. Chama o pessoal da Monteiro, que você vai ter acesso a uma consultoria gratuita e personalizada. Seguindo aqui com o Denner. Denner, custo do lead está cada vez mais caro. Onde vai parar isso? No final das contas, não vai ser só execução, vai ter que ter muita estratégia e talvez entrar num tema aqui, growth. Bom, primeiro, não sei nem se eu pergunto isso primeiro, já fiz uma confusão aqui. Então, um passo atrás. Quando eu devo ter um departamento de marketing e quando eu devo terceirizar isso? Porque ela se conecta com essa pergunta, que eu estou te falando do custo do lead, porque se eu for ter um departamento de marketing, um gestor de tráfego, copyright, um editor, né? Muitas vezes editor, cara de BI, por aí vai, growth. Cara, talvez nós estamos falando disso. Isso daí numa grande empresa é uma realidade. Agora no pequeno, no médio. Mas na tua visão, quando eu devo terceirizar e quando eu devo ter o meu departamento? E o que eu vou fazer com esse custo de lead que está cada vez mais caro? Como que eu vou colocar growth, estratégia, etc. Sobre a pergunta dos leads, como tu ter leads mais baratos, eu te diria que talvez olhar para o custo do lead possa ser uma miopia. Não deveria ser necessariamente o teu grande foco. Porque o que importa não é o custo por lead, mas sim o retorno sobre o investimento do capital. Vocês são uma assessoria de investimentos, vocês sabem que o que interessa é o ROIC, no fim das contas. Eu não quero pagar lead barato. Né? Obviamente, isso é uma parte do processo de como fazer um ROIC ser maior, um retorno sobre o investimento ser maior, um retorno sobre o investimento do capital. Isso é o que interessa. Eu quero tirar o máximo de retorno sobre aquele real. A pergunta não é quanto que eu pago pelo lead. A pergunta é, se eu botei R$1, voltou 2, 3, 1,50, 1,20, como é que eu faço ter o máximo de reais sobre cada... o máximo de retorno sobre cada real investido. Por que eu te falo isso? Porque às vezes vai ter um lead que o teu lead está custando 50 centavos. Aí tu roda uma campanha que o lead está R$3. Tu vai falar, puta, desgraça de campanha. Depende. Esse lead converte mais, converte menos do que paga mais, retém mais. Né? No fim das contas, o jogo do marketing, esse jogo infinito do marketing é sempre uma arbitragem de LTV sobre CAC. Que já complica a cabeça de vocês, mas eu já explico, mas pensa nisso.
Essa é a grande missão, uma arbitragem de LTV sobre CAC. O que é uma arbitragem de LTV sobre CAC? É literalmente tu comprar R$1 pagando 30 centavos. Esse é o jogo do marqueteiro, é um locador de recursos. Eu vou dar eu vou dar 30 centavos para ele e eu quero comprar R$1 com 30 centavos. É um bom negócio? É. Como é que faz isso? Marketing é exatamente isso, a arbitragem, a tradução de comprar R$1 pagando 30 centavos, a tradução no negócio é LTV sobre CAC. LTV é a margem que um cliente deixa ao longo da sua vida. Então, no negócio de vocês aqui, o negócio de vocês, o negócio de assessoria de investimento, né, parecido com o modelo da XP, com outro produto nesse momento, ou até a XP acho que tem esse produto também no portfólio, alguma coisa, mas enfim. Ou seja, o teu cliente, ele vai lá e vai investir num produto com vocês, sei lá, R$10 mil, vai fazer um consórcio. O consórcio vai custar R$500 por mês e vocês devem ganhar um FII sobre isso aí, como assessoria. Beleza, se eu gastar R$50 ou R$500 para adquirir esse cliente para vocês, foi um bom ou um mau negócio no negócio de vocês aqui? Pô, depende. Se ele vai aportar R$500 por mês e vocês têm um FII, uma partezinha, vamos dizer que seja 10%, pode parecer um negócio horrível, né? Gastei R$500 para adquirir um cliente e deixou R$50 de receita. A pergunta é, depende. Se esse cara voltar 10 meses, já começa a ficar menos problemático, porque tu já começa a ter um retorno já começa a pagar o investimento que tu fez. Agora, se esse cara vai ficar 36 meses pagando esses mesmos R$500, dando os 10% de FII para vocês, e vocês gastaram aqueles 500 lá atrás, já começa a fazer começa a ser um baita negócio. Essa questão de se ele vai ficar 10, 1 ou 36 meses é o que vai compor a conta que a gente chama de lifetime value, o valor do cliente no tempo. Quanto dinheiro ele deixa para vocês no tempo. Essa é a primeira questão. Uma vez que tu sabe isso e tu mexe em produto, oferta, atendimento, que é o que tu mais tem controle, aí vira a arbitragem entre esse LTV, quanto tu consegue tirar, versus o custo de aquisição desse cliente, que é o CAC. Aí eu vou chegar para ti e vou falar, cara, tu pode patrocinar o podcast aqui do Receita de Sucesso, que o custo de aquisição de um cliente aqui é R$600 na média. Aí tu vai falar, pô, R$600 é mais do que eu pago no Facebook. Pago 250 lá. O dobro aqui é mais do que o dobro. Mas vale a pena comparado ao meu LTV. E lá no Facebook eu não estou conseguindo botar mais grana, não estou conseguindo alcançar mais gente, eu vou fazer aqui também. Aí tu vira esse indivíduo que está sempre arbitrando LTV sobre CAC. Então a matemática é essa. Então o preço do lead, eu nunca olho, eu não sei quanto que eu pago no lead na V4. A gente investe lá 1,5 milhão de mídia por mês. Mas eu sei qual que é o meu CAC e qual que é o meu LTV. Entendeu? Eu sei que para cada real que eu invisto, voltam R$3. Então, pô, para mim tá bom. Enquanto se ficar nessa média aí. E eu como gestor, hoje, estou prestando mais atenção no LTV do que no CAC. Eu tô desprendendo mais energia. O que eu posso fazer para tirar mais desses clientes? Porque o CAC só tende a ficar mais caro. Porque ele é baseado numa concorrência, uma competição pela mesma audiência, mesmo inventário de mídia. Isso vai ficar mais caro. Tu pode ser o gênio da mídia, vai ficar mais caro. O que tu mais tem controle é quanto tu consegue extrair desse cliente. E aí, para te conseguir, obviamente, arbitrar mais barato, tu vai ter que ter um time que sabe fazer esse processo da melhor maneira possível. Aí vem a questão, pô, vale a pena ter um time interno ou externo? E a galera confunde muito as coisas aqui para dar uma explicação. Então, pô, time interno ou externo, o que vale mais a pena? Tu tem que entender qual que é a tua fase de maturidade do teu processo de marketing. Porque todas as grandes empresas, que elas estão no máximo, vamos dizer que sejam 4 níveis, e a gente quer chegar no máximo nível de maturidade, o nível da XP aqui. A XP tem 450 pessoas no marketing dela lá trabalhando internamente no time do Lisandro, lá que é o CMO da XP. Mas a XP contrata a V4. Tem 20 pessoas da V4 no time da XP, tem outros fornecedores que eu não conheço. Então, por que a XP tem os dois, interno e externo? Porque na escala a gente precisa de um conceito de economia que chama divisão do trabalho, que foi o que deu escala ao capitalismo. Que é o seguinte, pensa um lápis. Quem no mundo é capaz de produzir um lápis? Pô, ninguém. É muito difícil produzir um lápis, tem que extrair grafite, enfiar dentro da madeirinha. Quanto tempo tu levaria para produzir um lápis, né? A vida toda, não faço ideia. Por que tem tantos lápis, então, disponíveis no mundo? Porque alguém extraiu matéria-prima na Ásia, alguém extraiu matéria-prima na América do Sul, alguém manufaturou, distribuiu, remanufaturou, redistribuiu, até o lápis chegar na tua mão. 200 pessoas talvez tocaram naquele lápis para um lápis chegar na tua mão. Porque é isso que dá escala. Então, no nível da XP, para cada coisinha tem uma pessoa fazendo.
Agora, por que uma parte é interna, por que uma parte é externa? A questão não é necessariamente se o interno ou externo funciona mais ou menos. Na escala, tu precisa ter o máximo de atenção em cada negócio. Então, o meu time que trabalha na XP, ele não atende nenhum outro cliente. Ele só atende a XP. São 20 pessoas numa parte do time da XP, que é o time de Revenue, que cuida de CRM e tudo mais. Então, muita gente que contrata fornecedores externos e acha que tem uma diferença entre o interno e o externo, ela está contratando um time compartilhado, que é um time de 6, 7 pessoas trabalhando para 30 clientes. E aí ela se frustra, porque aquela pessoa, ao invés de fazer uma página, um anúncio que demoraria um dia, ela demora 8 dias para fazer. Por quê? Porque ela está te atendendo 1 hora do dia dela, o resto ela está atendendo outros clientes. Mas qual que é o preço que ela cobra? É uma fração do que seria pagar esse time inteiro dedicado para você. Então, se a XP está nesse quarto espectro e necessita de um time que faça cada coisinha no detalhe, para quem está começando, tu não tem muito recurso. Então, tu tem que ter o máximo do que tu puder com o mínimo de dinheiro. Então, vale a pena tu ter um time compartilhado com outras empresas, porque tu vai pagar muito barato. Tá falando de um time que custa 30, 50, 60 mil reais, tu vai pagar 6 mil reais. Vai pagar uma fração desse time para te ter uma fração do tempo. Só que tu nem tem muito recurso para dar para esse time. Se ele tiver 100% do tempo dedicado para a empresa que está nesse estágio, ela tem 5 mil de mídia, 10 mil de mídia, não tem base, não tem nem o que fazer. Então ela tem que ter essa consciência de que fase ela tá. E com o passar do tempo, nesse período aqui onde ela está implementando, aí uma fase segunda é ela testar coisas, uma terceira é dar escala e uma quarta, que é uma da XP, é especializar uma pessoa para cada coisinha, ela vai administrando. A questão aí, ela vai saindo dos times compartilhados e vai tendo só times dedicados. Pode ser interno ou externo. Interno é uma questão de custo de oportunidade. Às vezes ela não tem esse recurso interno. Às vezes tem uma liability envolvida em ter o time interno, né? Um risco trabalhista de ter esse time interno. Velocidade, ela não consegue contratar rápido, né? Ela quer poder ter a chance de desplugar. Mas num caso de uma empresa que está no quarto nível, ela nunca abre mão de ser dedicado. Então a XP, 1, 2, 3 milhas, clientes grandes nossos, eles sempre têm os times dedicados. Às vezes ele trabalha até dentro do cliente. Só que o cara me usa como um fornecedor dessa mão de obra preparada, por exemplo. Porque ser dedicado ou não, isso faz muita diferença. Ser dedicado faz toda a diferença. O cara vai estar 100% do tempo pensando em ti. Só que tu vai ter que pagar o preço. Então, às vezes, tu tá numa fase inicial, vale a pena tu ter um time compartilhado, externo, porque tu vai ter oxigênio de ideias, porque esse time tá atendendo um monte de outras empresas, e com o tempo tu vai tornando esse time mais dedicado, seja externo ou interno, a depender do teu conforto aqui. Isso faz muita diferença. Aí, a única grande diferença do time externo vai ser uma oxigenação, não sei se existe essa palavra, mas oxigenar ideias pro teu time, porque teu time tá vivendo uma bolha, conhece só o teu setor. Tu traz um parceiro que tem muitas outras referências, talvez te traga essa noção que tu não, talvez tá ouvindo aqui não conhece LTV, não conhece CAC, porque tu nunca viu isso, arbitragem de LTV sobre CAC. Se tu tivesse só com o teu time interno, eles estariam batendo cabeça lá, porque eles não conhecem muita coisa. Aí tu traz um time com grau de senioridade, faz esse teu time acelerar também, teu próprio processo acelerar e tu errar menos. Qual um LTV sobre CAC ideal? 3 para 1. 3 é o que o mercado considera bom. A partir de 1, a partir de tu se pagar já tá bacana, tu já tá se pagando. Mas o ideal é pelo menos 3 vezes, né? Legal. Bom, agora eu vou trazer uma dúvida. Bom, porque eu tô passando por isso lá na Monteiro e eu sei que muita gente passa a mesma coisa. Que parece que a gente bateu um teto do que esse canal pode me dar. Então, por exemplo, cheguei lá pro Flávio Augusto e falei, cara, bom, nós temos um time externo, 95% da receita ela vem porque a gente tem um time de franqueados, que são os assessores, né, que fazem prospecção, gestão, ok, é um canal que traz 95% da receita. E aí a gente estava explorando, a gente não tinha explorado o digital ainda, que era um outro canal. Sim. Porque na minha visão não funcionava muito bem. Beleza, a gente está indo, representa 5%, mas o LTV sobre CAC, show, ROAS, né, diferente de ROAS você mede por canal, né? Isso, o ROAS é o retorno sobre investimento de mídia. Sobre investimento de mídia, né? Isso. Quando tá colocando em mídia, ele é um né? múltiplo de a relação receita e investimento de mídia. Então, se tu gastou R$1 e vendeu R$10 naquele canal, gastou R$1 de mídia e vendeu 10, tu teve 10 vezes de retorno sobre investimento de mídia. Isso. Mas isso não quer dizer nada em relação à tua margem, né? Porque ele tá desconsiderando quanto tu deixa de margem, no caso que seria o ROI daí. Isso. E aí, assim, a gente bateu um teto. Aí, quando eu cheguei pro Flávio, falei, cara, como que eu agora escalo minha receita? Ele falou, ó, você tem quantas pessoas que trabalhando no Inside? Ah, eu tenho 4. Então, coloca 40. Só que aí que vem o primeiro problema.
a gente bateu no teto. Parece que assim, é todo mês, é previsível, mas é aquilo. Aí o que a gente fez? Não sei se é um erro comum, não. A gente dobrou o investimento em mídia. E teu rosto caiu pela metade. Ficou igual. A gente praticamente vendeu a mesma coisa. Falei, cara, o que eu fiz então? Então, ou seja, o lead ficou mais caro. Ou seja, o lead ficou mais caro. Cara, e aí? Bateu no teto mesmo? É isso que esse canal pode me dar? Ou como que eu furo essa bolha? Sim. Mas vocês investem majoritariamente em quê? Em Meta? Instagram, Google. Instagram e Google, os dois. Tá. Aí, mais Instagram, a maior parte vem do Instagram. Tá. Quando tu fala das tuas médias, então a tua média de ROI, a tua média de ROAS, ela tá ruim, entre aspas, ou seja, tu dobrou o investimento e continuou com a mesma receita, né? Então teu ROAS, teu ROI caiu pela metade. A média ela é sempre burra, a média sempre engana. Tu precisa esfregar os números mais, tu precisa ir vendo mais dentro. Então, deste retorno que tu tinha, pensa fazer a trilha do usuário, né? Esse teu usuário que está comprando, ele está vindo mais de onde? Que é um item mega importante no dia a dia do marqueteiro, que é o conceito de cohort. Cohort é um nome bonitinho que a gente dá para cortes. Então, agrupamentos. Tudo tu tem que analisar por cortes. Porque quando tu fala de médias, é muito amplo. Pô, tu tem homem, mulher, tu tem gaúcho, paranaense, pessoas que vivem vidas completamente diferentes, têm comportamentos, seguem pessoas diferentes dentro da tua base de consumidores. Então, precisa cortar eles por alguma característica em comum. Exemplo, você parar os gaúchos dos paranaenses. Ou os clientes da Meta, do Instagram, versus os clientes do Google. Quanto que eu coloquei no Google, quanto que eu coloquei no Facebook? Aí tu já vai ter 2 business separados. Aí tu vai ver, a relação de custo por lead, de CAC aqui, no Facebook tá mais barato. Tô pagando R$100 para adquirir um cliente no Facebook e 150, 200 no Google. Aí tu já tem um insight. Então, se tu vai aumentar a verba, talvez valha a pena aumentar aqui no Facebook. Né? Só que daí tu tem que olhar a forma como essa mídia é. Porque dentro do Google, tu tem mídias de programáticas, que a gente chama, que são essas mídias de display banners, que são a mesma lógica do Facebook, são programáticas, são mídias de displays banner. Só que dentro do Google tem o Search. O Search é uma mídia muito específica, que ele a pessoa busca, né, uma busca por demanda, ali a audiência é muito mais intencional. Normalmente tu paga mais caro, mas tu tem uma garantia de conversão maior, porque é um cara buscando por comprar o teu serviço. Uhum. Já nas mídias programáticas, que é uma mídia mais interruptiva, tu vai aparecer, quer meu negócio aqui? Tu tem um perfil de compra muito diferente. Tu vai ter que chamar a atenção, fisgar a pessoa, contar uma história e ver se toda a tua jornada, quanto tempo ela tá levando e tudo mais. Então, normalmente, quando tu aumenta o teu investimento em mídias programáticas, compreendendo esse contexto do usuário, ela não dá um retorno tão rápido. Porque lembra que não é um investimento dar retorno imediato. Tem muita aquisição que tu faz que tem um valor, mas às vezes tu não mede. Então, tu aumentou teu investimento, não aumentou a última linha, tá? Mas beleza, aumentou tua aquisição? Essa é a pergunta, né? Aquisição, engajamento, monetização e retenção. Aumentou, gerei muito mais leads. Beleza. Esses leads viraram leads qualificados, que a gente chama de CPMQL, custo por lead qualificado pelo marketing, ou MQL, Market Qualified Lead. Se gerou, tive um sucesso na parte de aquisição, ainda não monetizei eles, mas às vezes tu tem curva de conversão. Às vezes o cliente demora 60 dias. Então, as vendas que tu tá fazendo hoje são de leads que tu gerou 3 meses atrás. Uhum. Então, esse investimento que tu fez hoje, que não respingou nada na meta do mês, vai respingar em 6 meses. Óbvio que tu não vai torcer para isso acontecer simplesmente, tu vai olhar os dados. Então, deixa eu ver se está aumentando a aquisição, se eu tô tendo mais leads, se eu tô tendo mais cliques, ou os caras estão só imprimindo e o meu clique tá lá embaixo com anúncio qualquer. Então, o resumo da ópera precisa olhar mais por cortes. Corta Google versus Facebook, vê como é que foi, aumentou igual? Por que aumentou igual? Onde tem melhor oportunidade? Google Search sempre é melhor, porque tem uma audiência mais qualificada. Só que ele é limitado à demanda de busca. Então é fácil de bater um teto. Aí display, programática, tu pode alcançar quem tu quiser. Só que tu vai ter que ser bom de criativo. 80% do resultado de uma mídia programática depende do teu criativo. Não é só botar o dinheiro. Tu mudou o criativo, muda completamente o resultado. Então às vezes o teu criativo não está performando também. Então tu precisa olhar e ver o que eu posso mudar de criativo aqui para performar melhor. Então essa é a parada. Mas o que eu posso te falar quando tu adicionar uma verba nova, que é o que tu fez aí, vocês fizeram nesse momento, a tua verba atual, tu tem que separar na caixinha da meta. Ó, cara, com essa verba aqui eu sei que dá tal resultado. Uhum. Beleza. A nova verba, que seria os outros 50%, que no caso do orçamento de vocês,
ela tem que entrar numa verba de P&D, que é a verba de pesquisa e desenvolvimento, né? Que nem a indústria farmacêutica tem. Pesquisa e desenvolvimento, ela gasta uma grana. Eu brinco que a área se chama P&D, né? Que o nome é de pesquisa e desenvolvimento, mas eu brinco que é de perder dinheiro. Ou seja, esse dinheiro é para perder. Tu não espera ROI, porque tu está investindo em pesquisa e desenvolvimento de novos canais de escala. Entendeu? Aí tu separa as coisas. E daí tu tem a expectativa correta. Aqui eu vou tentar ver se eu acho um canal que tem mais escala. Pode ser nas mesmas campanhas e tudo mais. Mas também facilita a tua compreensão assim, do que esperar desse trabalho. Mas estamos falando de explorar os mesmos canais, só que com testes diferentes. Isso. Se for o caso. Tu pode também aumentar nas mesmas campanhas se for possível. Mas tu tem que fazer uma separação meio psicológica aqui para entender que esse novo investimento, tu não sabe qual vai ser ainda, porque é um investimento novo. Então tu não sabe se tem escala ainda, se aquela mensagem vai atingir mais pessoas. São muitos elementos que vão alterar o resultado ali. Desde o criativo, que tem infinitas possibilidades, a segmentação, a se é programática ou não. Então, por aí vai. Qual que é o teu CTR, qual que é o teu CPM, tudo vai influenciar no teu resultado. Por isso que tu tem que ir esfregando. Deixa eu abrir mais os números até eu chegar na origem, entendeu? E até onde eu sei quando eu já bati o teto naquele canal ou tá faltando, sei lá, estratégia, talvez uma campanha que não tá tão bem montada, elaborada? Depende do canal, mais uma vez. Google Search, ele é baseado na busca. Então, tu consegue ver o tamanho, a tua taxa de cobertura, que o Google chama. Tá. Quanto das buscas, ou seja, tem 100 buscas por dia pelo que tu tá anunciando. E quantos por cento dessas 100 buscas tu tá mostrando teu ad? Isso vai mostrar teu teto muito facilmente. Tô mostrando para 90%, 80%. Então, é muito difícil tu ter mais que 80% de taxa de cobertura. Sim. Então, não tem mais como colocar grana aqui. Isso sobre Google Search. Se eu vou para as programáticas, que é YouTube Ads, a própria rede de display do Google, Facebook, Meta, tu pode mostrar teu ad para 150 milhões de brasileiros. Aí a pergunta é, qual que é teu addressable market? Qual que é o teu público adereçável? Quantas pessoas podem ser teu cliente? No caso de vocês, imagino que meio que qualquer um pode ser teu cliente. Então, teu teto é gigantesco nessas mídias aqui. Só que a jornada de compra é muito mais difícil, porque tu tá pegando um cara mega frio. Ele não tá buscando, que é um espectro de atenção e intenção. Pensa que tu tem aqui num eixo mais intenção, no eixo inferior aqui eu tenho mais intenção ou menos intenção, né? Mais intenção ou menos intenção. E aqui na lateral, na nossa coluna, a gente tem mais atenção e menos atenção. Então, aqui a gente está falando de intenção e atenção, menos e mais. Eu quero o quê? Eu quero mídias que têm atenção e intenção de compra. Poucas conseguem te dar isso, por isso são as mais caras, que é Google Search. Tu tem a atenção e a intenção de compra. Já outdoor é o oposto disso, é o inferior. Tem menos atenção e menos intenção. Ninguém está prestando atenção no outdoor e ninguém quer comprar nada quando está vendo outdoor. Por isso que é muito difícil ter resultado com outdoor, com out of home, que a gente chama, que são essas mídias de rua. Só que tu tem o meio do caminho, que é programática. A programática, ela tem atenção. Né? Todo mundo está prestando atenção no Stories, mas ninguém quer comprar teu produto. Porque o cara não está ali por isso. Ele não está buscando. Então, tu tem que articular a tua jornada a depender de em que momento da vida do usuário ele está. Se é uma jornada de atenção e intenção, fica fácil. Se é só atenção, tu vai ter que despertar a atenção dele, fisgar ele para uma conversa e aí convencer ele a comprar o teu produto. Para produtos complexos, como os de vocês, como o meu, como software, por isso que embalde, marketing de conteúdo funciona tanto. Porque o cara o nível de consciência é muito baixo, não faz ideia do que tu está falando. Então, tu vai ter que fisgar ele para contar a história, elevar o nível de consciência e aí vender. O que hoje os teus vendedores devem fazer, os teus franqueados devem fazer todo esse processo 1 a 1, né, que é 95% da tua venda. Só como é que tu vai transpor isso para o digital de uma maneira mais escalável nesse caso, né? Essa mesma narrativa, essa mesma conversa, sendo que tu tem vários estímulos tentando tirar esse usuário da tua jornada, da tua atenção. Tira uma dúvida para mim. Cliente de alta renda, geralmente, é mais difícil você tracionar por redes sociais, Instagram? A gente sente um pouco dessa dificuldade. Cara, pensa que assim, o que faz ser mais fácil ou mais difícil ao chegar na pessoa certa é a lei dos grandes números. Quanto mais pessoas daquele target existirem, mais fácil fica. Então, se eu estou vendendo iPhone, fica muito fácil, porque todo mundo quer um iPhone. Todo mundo sabe o que é. Agora, se eu estou vendendo um produto
de finanças complexo para pessoas de alta renda, quantas pessoas existem no Brasil com essa característica? Uma agulha no palheiro. Então, 90% das pessoas que vão ver teu anúncio não são nem Ideal Customer Profile, não são nem ICP, não são nem o cliente ideal. Então, para te chegar no cara ideal, às vezes tu vai ter que mostrar para um monte que não são ideais, principalmente em mídias programáticas, porque tu não consegue dar esse tiro de arpão majoritariamente. Tu vai ter que acabar expondo para um monte de gente aleatória, né? O inventário de mídia, o volume de visualização de tela que esse público tem é muito menor, porque são menos pessoas, talvez com até menos tempo na tela. Então é menos inventário para comprar. E tu tá competindo com todo mundo. A XP quer esse inventário, quer comprar esse espaço. Então fica muito mais caro por causa dessa equação. Agora, se tu é o Nubank, por que o Nubank tem tanto usuário? Porque era muito fácil. Era dar cartão de crédito para quem não tinha renda. Quantas pessoas tem no Brasil? 50 milhões, pelo menos. Então era muito barato adquirir esse cliente. Qualquer um que viu o anúncio do Nubank podia ser cliente. Agora, ser cliente da XP já é muito mais difícil. Talvez ser cliente de vocês já é um pouco mais difícil. Tem que ver o grau de dificuldade. Isso vai impactar em quanto é teu CAC. Quanto é teu custo de aquisição. E para compensar isso, tem que compensar no LTV, enquanto tu tira desse cliente. Pô, se tu tem um cliente de alta renda e teu produto tem baixo LTV, fudeu. Porque tu vai pagar caro para adquirir esse cliente e não consegue tirar margem dele. Qualquer produto que seja para um público muito restrito, ele tem que ter, por obrigação, muita margem, muito valor agregado. Porque senão tu não vai conseguir pagar esse custo de aquisição. Entendeu? Show. Que é o nosso caso. Gente, eu tô bem quietinha aqui. Perto do microfone. Eu tô bem quietinha aqui porque eu não entendo muito. Aliás, que eu não entendo quase nada. Mas você falando, Denner, a gente tem segmentado lá na empresa quem são as pessoas que mais compram. Então, Legal. Então, a gente tem lá os empresários que compram mais, aí depois a gente tem lá os profissionais liberais e tal. Então, a gente tenta fazer alguma coisa um pouco mais voltada para isso. Isso é um cohort, essa segmentação. Isso. Então, assim, eu não estava entendendo os termos, mas eu acho que é isso aqui que a gente faz e tal. Mas a gente tem isso segmentado. Legal. E hoje tu separa o perfil do cliente que mais compra, por exemplo, empresário. Sim. E aí as campanhas são alinhadas com esses perfis? Sim. Legal, isso é um esforço. Então, quando você for aumentar a mídia, você tem que aumentar nos públicos que dão maior ROI. Por exemplo, empresários. E a gente tem um mapeamento lá, até a idade, assim, sabe? É muito mais masculino do que feminino. Então, o pessoal ele vai fazendo essas moldagens, né? Pra gente poder atingir um público maior, baseados nos dados que a gente já tem. Top demais. É isso aí. Legal. E erros? Quais os erros mais comuns que você percebe em campanhas, na hora de... Cara, o erro mais comum é não entender essa fase de pesquisa e desenvolvimento. Então, muita gente está nos ouvindo aqui, provavelmente já começou a investir em mídia e parou 3 meses depois. Aí voltou, aí parou, aí voltou e parou. Então, essa paradinha que tu dá, ele tem um custo muito alto para a inteligência dos teus anúncios, do ponto de vista tecnológico, né? Porque, literalmente, a galera fala muito de AI hoje em dia, AI já está na mídia há muito tempo, né? Então, o Facebook trabalha com AI. Ele começa a mostrar teu ad para um monte de gente aleatória. Tu botou lá que tu quer converter pessoas em leads, ele vai começar a jogar o anúncio e ver quem converte. Então ele fica oscilando, mostrando pra um monte de gente aleatória. Conforme ele vai encontrando as pessoas que convertem, ele vai equilibrando, encontrando o perfil ideal e mostrando só para as que têm um comportamento parecido com aquelas que compraram. Só que isso leva tempo. Se tu para no meio do caminho, tu perde todo o aprendizado e volta do zero. Então, essa consciência dos gestores, dos diretores de marketing, dos empresários, de investir nessa fase de pesquisa e desenvolvimento no marketing é uma estratégia de plantar para colher. Porque muito do resultado que vocês tiram hoje da internet, ainda que seja uma parcela menor do total, ele não veio de uma bala de prata que vocês acertaram. Veio de vários esforços. Talvez esse podcast daqui, alguém está nos ouvindo aqui 3 anos, sabe? E vai estar comprando de vocês por causa desse episódio. Então, se vocês olhar para daqui 6 meses, vão achar que esse podcast não valeu o tempo de vocês. Só que é um trabalho de construção. A pessoa que está ouvindo hoje vai comprar daqui 3 anos, mas ela nunca mais vai esquecer, sabe? Então, esse tipo de plantar para colher é um lance que eu vejo que a galera falha demais. A galera quer muito imediativo, resposta muito rápida, que eu também não sou defensor do branding, vou fazer um negócio de longo prazo, torcer para dar certo. Mas tu consegue no curto prazo ter sinais de que aquilo ali está colaborando para a decisão de compra e investir nos melhores sinais que jogam o cliente mais próximo da compra. E, obviamente, curtar esse espaço de tomar decisão e tudo mais. Só que
tu tem infinitas possibilidades. Se tu quiser muita assertividade, muita bala de prata, tu tá fadado ao fracasso. Porque a galera que consegue fazer algo em escala é quem tá consciente que parte do dinheiro, do recurso, é para pesquisa e desenvolvimento. Só assim ele vai achar um ângulo novo, diferente, para ele explorar. Quem investe mais nisso normalmente ganha no longo prazo, em qualquer indústria. Seja de tecnologia, de farmacêutico, agro, e nas nossas estratégias de comunicação não são diferentes. Então eu teria essa consciência, eu preciso estar pagando para aprender. Os padrões são sempre o mesmo, o método é o mesmo. Você entrou hoje numa empresa. Imagina que essa empresa nunca fez marketing digital. Qual que é a primeira coisa que você avalia? Segunda, terceira, quarta, até tá tendo sucesso? Existe um cronograma, uma metodologia do início até o sucesso desse cliente? O ponto aqui é que não é um jogo finito. Então não tem começo, meio e fim, porque não é um projeto. Se eu estivesse vendendo arquitetura, seria mais assim. Pô, vou fazer o projeto, vou desenhar, tu vai aprovar, é nóis, acabou. O jogo do marketing é um jogo infinito, é que nem guerra. Pô, os Estados Unidos ficou anos no Vietnã, morreu milhões de vietnamistas, muito acima da média dos americanos, e ele ainda perdeu a guerra no final. Porque é um jogo da ação humana, não é uma ciência natural, é uma ciência da ação humana. Então os elementos estão em muito movimento, é mega complexo. Então tu nunca tem fim nesse jogo. Esse é o primeiro aspecto. O que a gente faz é ver qual é a situação de aquisição, de engajamento, de monetização, de retenção atual e do passado. Com esses dados, o que a gente pode fazer daqui para frente em cada um desses 4 pilares com o que a gente consegue ver hoje. Novos experimentos, novos dados para drivar, para trigar, para botar em ação novos testes, novos experimentos nesses 4 pilares. Para sempre isso. Só que os pontos do ambiente vão se mudar, vão se alterar toda hora. Sai uma coisa nova, sai uma pauta nova, sai um ângulo novo, sai um produto novo. O que não muda é os 4 pilares. Então a gente olha para os 4 pilares, olha para o passado, pega isso e faz um novo ciclo de teste, um novo ciclo de teste, um novo ciclo de teste. Por isso que eu sei que muito da galera que às vezes está ouvindo esse papo vai pensar assim, pô, meio enlouquecedor, né? Meio que o bagulho não tem resposta muito clara. E é isso mesmo. É um sereno desespero. Se tu quer uma resposta certa, vai fazer engenharia civil, porque tu vai saber todas as respostas. Aqui tu tá lidando com ação propositada, o ser humano muda de opinião, tu tá lidando com vários estímulos do outro lado que tu não controla todas as variáveis. Então, por isso que CMO é o cargo C-level que menos dura na função. Né? Entre todos os C-levels, todos os grandes executivos, o marqueteiro é o que menos dura, porque é muita pressão e ele tem pouco controle. Porque ele está lidando com muitas variáveis externas. Então, para te ter um pouco mais de resultado, tem que ter um pouco mais de paciência e compreensão do contexto. Então, um pouco disso. Maravilha, show de bola. Pedir pro pessoal se inscrever no YouTube, no Instagram, seguir a gente, Receita de Sucesso Podcast, toda semana tem episódio novo. E compartilhar esse episódio com outras pessoas também que tem essas mesmas dores, né? Foi uma mentoria incrível, ficou bem claro. Esses 4 pilares eu achei incrível, né? Aqui é o tráfego, engajamento, conversão, retenção. Acho que tudo realmente se baseia nisso. Acho que não só para o digital, né? Mas marketing como um todo, né? Todo o processo de marketing. Tanto que o Denner deu o exemplo do marketing offline, né? Do shopping. No marketing digital, se baseando aqui nos 4 pilares. Denner, onde o pessoal pode te achar? Se eu fiz meu trabalho direito, é só botar Denner Lippert no Google, que tu vai achar tudo aí. Ou V4 Company, que é a empresa. E tamo em tudo que é lugar o que te melhor atender aí. Maravilha. Livro, além do Cientista do Marketing, óbvio, quais outros livros você indica nesse contexto? Difícil falar. Tem muitos livros legais aí que são muito específicos, muitos em inglês. Tem um que eu gosto muito, que a gente falou pouco aqui, mas muito do resultado do trabalho de marketing depende de times comerciais. Tá? Então, a gente até tem um produto lá que a gente chama de ISAS, que é Inside Sales as a Service, que a gente monta times comerciais para os nossos clientes. A gente fez isso porque a gente gerava demanda para o cliente, o time comercial dele era uma bosta e não tirava ROI das campanhas. Então, a gente começou a fazer nós mesmos esse processo. Então, a gente falou pouco disso, então para deixar uma dica caso a galera queira se aprofundar. Tem um livro que o nome em inglês é The Sales Acceleration Formula. Não sei qual é o nome em português, mas deve ser o processo. A galera pode botar na descrição aqui. Em inglês é The Sales Acceleration Formula, o melhor livro que eu já li sobre gestão de times comerciais, que foi estudo de caso do case da HubSpot.
que tem um baita case de growth B2B, mega complexo nos Estados Unidos. O cara que escreveu, que era diretor comercial, tinha estudado engenharia em Harvard e tudo mais. Então tem uma visão muito mais lógica, científica e matemática para um time que normalmente a galera acha que está 100% baseado em soft skill. E ele faz quase uma maquininha, um reloginho. Então, The Sales Acceleration Formula. Maravilha. Denner, cara, obrigado pela mentoria, Muito esse obrigada, bate-papo incrível, cara, assim, animal. Tenho certeza que vai ajudar muito, muito, muito nossa audiência, principalmente empreendedores, né, que é composta a maior parte da nossa audiência, a ver com outros olhos aí e com cuidado o departamento de marketing. É isso. Obrigado, irmão. A gente gravou um podcast com o Ricardo Nunes e ele foi muito legal, assim, ele trouxe uma outra visão. Ele falou assim, o que o marketing faz? O marketing vende. Aham. Vendedor tira O time comercial tira o pedido, né? Então, o cara, se quer acelerar as vendas, tem que ter um bom marketing, muito Verdade. bem estruturado, porque acelera isso aí. muito. Por isso que o nome da V4 é V4, porque V4 significa vender o seu produto, vender para mais pessoas, vender mais vezes, vender pelo maior valor. Ou seja, marketing só é marketing quando vende. É exatamente isso aí. exatamente. E poderia ser V4 pelos 4 pilares aqui, né? Também poderia tudo gira em torno do 4 aqui. Show. Uma elogia no negócio. Maravilha. Obrigado, irmão, Obrigada, pela participação, viu? Obrigado, privilégio. E contem comigo, galera. Espero ter ajudado aí. Valeu, gente. Um Tchau. abraço. Tchau.